Olá, queridos alunos da Escola Estadual Lafayette Gonçalves. Hoje é dia de revisão. Eu sou o Diego, professor de Educação para a Cidadania da matéria da Educação Integrada, e nós vamos seguir o PET que foi disponibilizado para a Educação Integral pelo Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Ao lado, segue o nosso plano de estudo tutorado e uma dica muito importante é que a gente pode acessar o site, o YouTube, desculpa, para saber mais sobre a questão do nosso aprendizado. E para isso, a gente pode aprender, por exemplo, algumas dicas de como a maneira correta de lavar as mãos, alguns vídeos sobre a nossa matéria falando sobre consumismo, também falando sobre a questão dessa pandemia, né? Eu espero que todos estejam em casa se cuidando. É importante, né, a higienização. A gente vai falar um pouco disso também, né, durante o nosso curso, durante as nossas aulas. E nesse tempo de pandemia, se informar é sempre a melhor dica, né, o melhor caminho. Sobre a atividade da semana passada, nós vamos fazer a revisão que a gente falou, por exemplo, alguns conteúdos relacionados que a gente vai trabalhar também junto, né, na questão com conteúdos relacionados com a língua portuguesa, matemática, ciências e também educação artística na arte. E aí o exercício falava sobre a questão do consumismo, né, vamos ao pé da letra da definição de consumo e consciente. Consumo geralmente está colocando como ato ou efeito de consumir. Então, seria aquilo que a gente gasta durante o dia, né, o nosso cotidiano, os nossos gastos, né, no nosso dia a dia. Tá? E consciente, coloca quem tem conhecimento sobre algo. Seria aquela questão de pensar assim, será que eu preciso realmente daquilo? Né? Será que eu estou gastando corretamente? Né? Geralmente, na idade de vocês ainda não trabalham, né? Então estão em pleno desenvolvimento da sua educação e geralmente os familiares, né? O pai, a mãe, né? Os avós, tio, quem a gente tem como responsável. E para isso é muito importante que a gente saiba quais são os gastos mais importantes, quais são os gastos necessários. Importante não esbanjar, ainda mais nessa época de pandemia, né? Então, nós temos uma imagem colocando aqui que essa é uma importante observação sobre o consumo consciente. Uma menina cheia de compras colocando, eu só ia comprar o botãozinho. E aí a gente começa a pensar, né? Se ela ia comprar só um botãozinho, para que ela comprou tanta coisa assim? E aí a nossa atividade fala o seguinte, a partir das palavras consumo e consciente, responda. Você sabe a diferença entre precisar e querer? Então, quando a gente fala de precisar, é questão de necessidade, né? Será que eu preciso daquilo mesmo e tal? Quais são as coisas necessárias no dia a dia? O alimento, né, o material da escola, né, as coisas que a gente realmente precisa saber. E querer, na verdade, é a vontade própria, né? Eu quero um sorvete, eu quero uma bala, né? Eu quero um celular, né? E tal, mas a gente tem que perceber se é realmente aquilo que a gente precisa. Então, a diferença de precisar e querer é justamente essa. Precisar é algo que temos necessidade daquilo. E querer é uma vontade que nem sempre a gente vai precisar naquele determinado momento. Na pergunta 2, é difícil pensar sobre isso. Eu quero que vocês respondam no quadro abaixo, e é importante copiar a atividade no caderno da Educação Integral, tá? Eu quero que vocês respondam sobre... eu acho difícil pensar sobre isso? Não, professor. Aí, por exemplo, não. Né? Eu entendo perfeitamente que eu só tenho que pedir ao meu pai, à minha mãe, aquilo que eu realmente preciso e não quero. E se vocês acham difícil, né, então
coloquem, postem, tirem as dúvidas, tá? Faça no caderno e envie. Na próxima aula, que eu vou postar ainda hoje, na sequência, a gente vai seguir com a nossa atividade 2, tá bom? Um abraço do professor Diego e se cuidem.